Salve Maria, estamos aqui começando a nossa live sobre plano de vida. Vamos entender de uma vez por todas o que é esse negocinho de que tanta gente fala aqui no nosso perfil. Plano de vida, regra de vida, regulamento de vida, vários termos aí que vocês já devem ter ouvido, não só aqui no nosso conteúdo, mas também e principalmente nas leituras espirituais, nos escritos dos santos. Enfim, é um termo bastante comum, entre toda a espiritualidade católica. Então, vamos esperar o pessoal chegando. Já estão entrando aí. Boa noite a todos. Essa live, assim, a ideia é que seja bem rapidinha, né? Meu roteirinho não preencheu nem uma página inteira. Então vai ser uma coisa bem curta, bem direta mesmo. Só pra gente abordar, esses conceitos, do plano de vida, regra de vida. Pra gente sair daqui realmente entendendo o que é esse negócio. Pra gente entender uma definição, ter uma definição mais clara do que seria o plano de vida. Hoje mais cedo eu postei ali uma enquete, eu fiz uma pergunta aí pra vocês. Se eu perguntasse pra você agora, o que é o plano de vida, como que é o teu plano de vida? Você saberia responder? E esse é o problema, Então, muitas pessoas ali responderam que saberia falar de um jeito, mas passaria ideia, Não sei exatamente o que é, mas passaria ideia. E outros tantos também falaram que nem sabem dizer o que é isso, nem sabem o que é o plano de vida. E pouquíssimas pessoas, acho que só 2 pessoas responderam que não, isso aí eu sei responder. Então é um problema sério, porque isso até é um problema que eu mesmo identifiquei no nosso conteúdo, porque a gente fala assim, como viver o plano de vida, 5 passos para começar teu plano de vida, tua regra de vida e tal, faça assim, compre o nosso planner, que ali a gente te ensina o passo a passo para fazer o teu plano de vida. Mas daí eu parei e pensei assim, peraí, será que as pessoas sabem o que é um plano de vida? Às vezes eu tô falando aqui, o pessoal tá boiando. E realmente, eu acho que é um problema bem comum. Talvez vocês tenham ali uma ideia do que pode ser o plano de vida, Tem a ver com cumprir horários, com ser organizado, com ter ali mais ou menos noção do que você quer para tua vida. Acho que essas noções aí, mais ou menos vagas, vocês têm ali na cabeça de vocês, mas um conceito, uma definição bem definida do que seria, justamente para que você pense, o que é o meu plano de vida, Será que eu sigo uma regra de vida? É interessante que a gente tenha domínio desses conceitos, para a gente poder, é o fundamento, é o básico, para a gente poder viver essas realidades que tantos santos falaram, de que tantos santos falaram tanto nos seus livros, nos seus escritos, nos seus estudos de teologia, enfim. Então é um problema real, O que é o plano de vida, a gente precisa saber. Então, para começar, vamos conferir aqui um dos santos que é um dos que nós mais trazemos aqui, que realmente a espiritualidade que ele transmite nos seus escritos, na sua obra, tem tudo a ver com o que a gente passa por aqui, que é São José Maria Escrivá. São José Maria Escrivá, ele diz no seu livro Caminho, com bastante, com uma clareza e de forma tão direta como é bem característico dele, No ponto 77, sujeitar-se a um plano de vida, a um horário, é tão monótono, disseste-me. E eu te respondi, a monotonia porque falta amor. Então, uma palavra bem forte de São José Maria Escrivá. E até um ponto anterior, no 76, ele vai dizer bem assim, se não tens um plano de vida, nunca terás ordem.
Então ele coloca o plano de vida como uma coisa essencial para você, para a tua vida, né? Então se você nunca vai ter ordem, como é que você quer ser santo se você não tem ordem? Então é exatamente... tá aí a urgência de se ter um plano de vida. Qual o nome do livro? Caminho, São José Maria Escrivá, pontos 76 e 77. Profundo, é bem profundo, né? O São José Maria gosta de colocar o dedo ali bem na ferida, né? Então, pensei assim, não, vamos atrás, né? O que é esse plano de vida? Né? Porque aqui ele só fala da importância ali, mas... como é que eu começo, né? Ok, entendi, é importante, beleza, mas por onde eu começo? Então eu fui lá e fui atrás de livros, digamos, um pouco mais complexos ali, né? Manuais de espiritualidade, para ver o que eles falavam sobre isso, né? Se é uma coisa que tantos santos falam, certamente deve ter ali. Então se eu pegar, por exemplo, um dos clássicos da espiritualidade, que é Padre Adolfo Tanqueray, Compêndio de Teologia Cética e Mística, né? Livro pequenininho, né? Ele tem um capítulo só para explicar o que é que nas palavras dele é o regulamento de vida, né? Então ele já não usa o mesmo termo, né? São José Maria usava plano de vida, Tanqueray vai falar regulamento de vida, né? Que regra de vida, mesma coisa. E aqui ele não nos dá uma definição, né? Isso é até uma coisa que me incomodou enquanto eu estava lendo. Ele começa já dizendo o que você tem que fazer, né? Então ele vai dizer bem assim, ó. Regulamento de vida, capítulo. A razão de ser deste regulamento é prolongar a ação do diretor, dando ao penitente princípios e regras que lhe permitam santificar todas as suas ações pela obediência e ter uma regra de vida prudente e segura. Então ele está dando a importância do regulamento de vida sem dizer exatamente o que é. Qual que é o contexto, né, desse capítulo? Ele está falando dos meios de santificação que estão ao nosso dispor, né? Então ele vai falar ali de você ter um desejo de perfeição, ele vai falar também de você santificar as tuas obras, santificar as tuas ações ordinárias, a própria oração, busca pelos sacramentos. Todos esses são meios de santificação que nós temos ao nosso dispor. E um desses meios é o regulamento de vida, o plano de vida, ou a regra de vida. A gente já vai saber diferenciar esses conceitos. E ele diz, justamente, esse capítulo vem depois da direção espiritual. Direção espiritual também como um meio de santificação. Então, quando ele começa falando da direção espiritual, dá ali todas as regras, como que deve ser o seu diretor, como que deve ser o dirigido, como ele deve se portar ali na direção espiritual. E depois desse capítulo ele passa para o regulamento de vida como um complemento. Porque ele diz aqui, ó, a razão de ser desse regulamento, dessa regra de vida, desse plano de vida, é prolongar a ação do diretor. Então, porque justamente a direção espiritual, esse é um problema muito comum que nós temos hoje na igreja, que é difícil você conseguir marcar. Quando você encontra um padre bom, é difícil você conseguir o horário para marcar a direção espiritual com ele, porque ele é muito visado, né? Um problema bem comum com o meu diretor espiritual, né? Que você dá graças a Deus que consegue marcar uma vez por mês ali. E olhe lá, tem gente que infelizmente tem que esperar mais tempo. Então, imagina, você só tem o contato ali com o teu diretor espiritual uma vez por mês, às vezes mais, né? Se você tem a graça de ter esse contato com maior frequência, né? Uma vez cada duas semanas, uma vez por semana, excelente. Mas, ainda assim, você não tem como ter o teu diretor ali do teu lado, em todas as ações da tua vida, dizendo o que você tem que fazer. Não, faz isso, faz aquilo. A gente não tem isso também, nem convinha, né? O seu diretor tem mais o que fazer da vida. Então, como que as orientações do teu diretor espiritual vão prolongar na tua vida, enquanto você não tem a próxima direção, né? Enquanto você espera ali aquele mês pela próxima direção, como que teu diretor vai continuar agindo na tua vida?
continuar te santificando? Através do plano de vida. Por quê? Porque o ideal é que você monte, que você faça esse plano, essa regra de vida com o auxílio do teu diretor espiritual. Que você sente com ele, discuta ali qual que é a tua vocação, quais são as tuas responsabilidades, qual que é o teu estágio da vida espiritual, tuas necessidades particulares, e ele trace junto com você um plano para você seguir na tua vida. Então você vai fazer isso tantas vezes por dia, tantas vezes por semana, vai rezar o terço todo dia, você vai na missa pelo menos toda quinta-feira e todo domingo, faz adoração uma vez por mês, enfim, ele vai montar uma regra para a tua vida, para que ele continue a agir, para que ele continue a te santificar ao longo dos dias, para que você não precise esperar pela próxima direção para ver o que você tem que fazer. A regra de vida está ali para você seguir todos os dias. Então essa é a importância da regra, do plano de vida. E claro, tem aqui no Tanqueray ele se estende bastante aqui, explicando como que deve ser a regra de vida, né, quais as qualidades dela, para que serve e tudo mais. Mas tem outro autor que também é muito bom, tem um livro sensacional sobre a vida espiritual, que eu também resolvi consultar para ver o que ele fala sobre o plano de vida, que é Padre Antônio Royo Marim, né? Alguns talvez devam conhecer, pelo menos por nome, porque ele foi bastante popularizado aqui no Brasil pelo Padre Paulo Ricardo, né? Que menciona bastante as obras dele, né? Especialmente a teologia moral dele. Mas enfim, eu estou aqui com a Teologia da Perfeição Cristã, que é o livro dele sobre a vida espiritual, e ele também tem um capítulo sobre o plano de vida. E diferentemente do Tanqueray, que deu o nome Regulamento de Vida, o Padre Royo Marim falou em plano de vida, né? Então, um falou em regulamento, outro falou em plano de vida. Então, o Royo Marim já está seguindo a mesma nomenclatura de São José Maria Escrivá, no caminho, né? Plano de vida. Mas se você for ler aqui ele dá uma definição mais completinha. Você vê que é a mesma coisa. Assim, apesar de serem palavras diferentes, eles estão falando da mesma coisa. Tanto o Royo Marim, quanto o Tanqueray, quanto São José Maria Escrivá. Olha aqui a definição que o Royo Marim nos dá. O plano de vida consiste em traçar um cronograma completo e detalhado das ocupações e exercícios de piedade que devem ser praticados durante o dia, para cumpri-lo fielmente depois de ter sido aprovado pelo diretor espiritual. Então aqui ele novamente faz referência ao diretor espiritual como um papel importante ali para você elaborar o teu plano de vida. Mas aqui ele dá uma característica bem marcante ali do plano de vida, que também foi comentada por São José Maria Escrivá, que é a questão dos horários, né? Então ele define o plano de vida como um cronograma. É um cronograma completo e detalhado das coisas que você tem que fazer, das ocupações e exercícios de piedade que você tem que fazer durante o dia, para você cumprir ele fielmente. Então já tem essa relação com a questão de horário. Alguém sabe dizer se a live vai ficar gravada? Sim, vai ficar gravada para vocês assistirem quando vocês quiserem. Até porque eu recomendo que vocês assistam mais vezes, porque é extremamente importante para entender os conteúdos que eu posto aqui. Estou toda hora falando de plano de vida, regra de vida, então é essencial que vocês entendam. Eu pensei nessa live justamente. Vamos nivelar aqui, né? Algumas pessoas sabem o que é o plano de vida, outras pessoas não fazem ideia, eu estou falando aqui para todo mundo. Vamos nivelar. Todo mundo aqui tem que saber, tem que sair sabendo o que é o plano de vida e o que é uma regra de vida. Então, voltando, né? Royo Marim coloca na definição no conceito do plano de vida como uma questão essencial, essa questão de horários. Um cronograma com tudo que você tem que fazer e os horários que você tem que fazer. São José Maria também dá essa característica, né?
quando ele diz, né, sujeitar-se a um plano de vida, a um horário, né, como se fossem coisas semelhantes ali. É tão monótono, disseste-me. Eu te respondi, a monotonia porque falta amor. Mais pra frente, e eu perdi a página. E aí, beleza. Se eu não me engano, era no ponto 898, 899. Ó, achei fácil. Como te custa essa pequena mortificação? Estás lutando. É como se te dissessem, por que has de ser tão fiel ao plano de vida, ao relógio? Então ele faz novamente essa mesma conexão. Plano de vida, horário. Plano de vida, relógio. Ligando uma coisa com a outra. Né? E depois continua a meditação dele. Não vou entrar em detalhes porque é um pouquinho mais longa. Mas enfim, qual que é o padrão que a gente está observando aqui? Né? Analisando esses três autores. Né? São José Maria Escrivá, Tanqueray e Royo Marinho. Eles usam plano de vida, regra de vida, regulamento de vida como sinônimos. Os três estão falando da mesma coisa. E eles dão duas características que são marcantes. Primeiro, essa questão de horários. Então, a presença de horários é fundamental para o plano de vida. Você tem que ter um cronograma com o que você tem que fazer e quando você tem que fazer. E a segunda característica é a presença do diretor espiritual. Claro, se você não tem condições de ter um diretor espiritual, se você não tem ainda, faça o esforço possível para ter um, mas é possível você ter um plano de vida sem um. Tanto que esses próprios livros já traçam ali algumas atitudes que você pode já ir tomando para você ter um plano de vida. Mas o ideal é que você elabore ele em conjunto com o seu diretor, né? Que o seu diretor possa traçar ali o modo como ele vai agir na tua vida, o modo como ele vai te santificar no plano de vida. Não somente com orientações genéricas uma vez por mês, mas concretamente na tua vida, como que você vai mudar ali a tua vida para viver esse plano de santificação. Então, ok, parece que temos uma definição aqui, né? A definição do Royo Marinho parece satisfatória, né? Diz que é um cronograma completo com o que você tem que fazer e quando. São autores extremamente renomados, né? São santos, né? Por que não? Apesar de Royo Marinho e Tanqueray não serem canonizados, não duvidaria da santidade deles. Então estamos com um problema resolvido? Eu particularmente não me dei por satisfeito. Claro, isso daqui, saindo da live com isso daqui, já tá ótimo. Sabendo que você não tem como ter um plano de vida sem um cronograma em que você tem que saber o que você tem que fazer e quando você tem que fazer, né? Essas duas dimensões, o que e quando, isso daqui é o essencial. Tendo isso, você já está vivendo um plano de vida. Pode ficar tranquilo. Só que eu, particularmente, optei por aprofundar um pouco mais essa questão, né? Dentro das minhas reflexões, dos meus estudos. Porque, pelo menos na minha cabeça, assim, eu não gosto de usar o termo plano de vida e regra de vida como sendo a mesma coisa. Porque as palavras não são a mesma coisa. Quando você fala em plano de vida, né, vamos pegar a palavra plano. Não sei se por conta da formação do meu imaginário, mas sempre que eu falo a palavra plano, eu lembro da Turma da Mônica, né, do Cebolinha, que bolava os tais planos infalíveis para pegar o coelhinho da Mônica. Mas enfim, plano. O que quer dizer um plano? Você tem uma finalidade muito concreta, né? No caso do Cebolinha era roubar o coelhinho da Mônica. Agora você vai pensar, ok, como que eu vou atingir esse fim? Como que eu vou atingir esse objetivo? E começa a pegar tudo que tem à sua volta e organizar, né, ali no tempo e no espaço. Eu preciso disso e tenho que fazer isso, depois aquilo, e depois conversar com aquilo outro e tal, e vai montando. E assim você tem um plano para atingir uma finalidade, para atingir um objetivo. Isso é um plano. Regra,
como em regra de vida, já tem outra conotação, né? Não tem tanto, assim, diretamente falando, né? Claro que indiretamente a finalidade está presente, mas diretamente falando, regra tem a ver com algo que você vai cumprir sempre, né? Tipo, regra, faça isso, e depois isso, depois isso. Regra de vida, faça isso sempre. Admite exceções, mas a regra é justamente faça isso sempre, faça isso. Quando acontecer isso, faça isso. Nesse horário, faça aquilo. Naquele outro horário, faça isso. Quando isso acontecer, faça isso. É uma regra, né? Você está normatizando a tua vida. Então são, assim, palavras, né, que têm sentidos diferentes, mas que são usadas por esses autores como sinônimos. Não há nenhum problema nisso, né? Se convencionou usar esses termos como sinônimos, mas eu particularmente, para dividir melhor as coisas, né, isso tá um pouco melhor explicado no curso que vem junto com o Planner, mas eu preferi dividir as duas coisas, né? Eu preferi pegar, plano de vida é uma coisa, regra de vida é outra coisa, apesar de as duas coisas serem completamente interligadas. Então, o plano de vida ele tem que ter a ver com finalidade, né? Como eu já estava falando, plano de vida, né? Você está sempre bolando as coisas para atingir um objetivo, para atingir uma finalidade. Então, plano de vida tem que ter a ver com finalidade. Regra, por outro lado, ele tem muito mais a ver com meio. Por quê? Porque qual que é a função de você ter que cumprir sempre uma coisa em determinado horário e tal? Qual que é a função disso? Porque esse é um meio para atingir alguma coisa. Então, o plano de vida é o fim, a regra de vida é o meio. Faz sentido o que eu estou falando? Vão me avisando aí nos comentários se está ficando muito abstrato. Mas eu espero que esteja ficando claro. Por quê? Quando a gente fala em plano de vida, eu quero muito mais dizer com o que eu quero para minha vida, ou melhor dizendo, o que Deus quer para minha vida. Porque no fim é isso que importa, certo? Se você tem um plano de vida que é totalmente voltado para você, ok, você tem um plano de vida, só que é um plano que vai te levar ao fracasso. Só que é um plano que vai te levar para aquele lugar quentinho que vocês sabem bem qual é. E nós não queremos ir para lá. O único plano de vida que nos leva para nossa finalidade é não levar em conta o que eu quero para minha vida, mas o que Deus quer para minha vida. E no fim das contas, o que eu quero para minha vida tem que ser o que Deus quer para minha vida. Então, a finalidade da nossa vida, né, o plano de vida passa muito por esse ponto. Reconhecer qual é a verdadeira finalidade da minha vida. Reconhecer o verdadeiro sentido da minha vida. Reconhecer por que eu existo. Para que eu estou aqui. E isso tem, claro, a gente aprende na catequese. Eu nasci para conhecer, amar e servir a Deus e assim o fazendo merecer o céu. Essa é a formulazinha catequética clássica, né, do porquê que eu existo. Isso aqui é essencial. Né? Se a gente não tem essa formulazinha catequética, esquece plano de vida. Né? Tá tudo errado. Eu nasci, eu existo para conhecer, amar e servir a Deus. Então, e isso serve para qualquer pessoa. Né? Isso é a doutrina da igreja, bem clara, bem direta. É para todas as pessoas. Toda a humanidade é chamada ao céu. É chamado a conhecer, amar e servir a Deus. Só que cada um é chamado a conhecer, amar e servir a Deus de um modo muito particular. E a igreja chama esse modo particular... Então, veja, eu estou descendo, né? Todas as pessoas foram chamadas a conhecer, amar e servir a Deus. É para isso que todos nós existimos.
num outro nível um pouquinho abaixo. Cada pessoa é chamada a conhecer, amar e servir a Deus de um jeito particular. Por quê? Porque ela é chamada de acordo com a sua vocação. Então, uma pessoa que é vocacionada ao sacerdócio vai conhecer, amar e servir a Deus de um modo próprio do sacerdote. Uma pessoa vocacionada ao matrimônio vai conhecer, amar e servir a Deus de um modo próprio para uma vida de casado, de pai de família, pai e mãe de família. A pessoa vocacionada a uma vida religiosa já vai ter uma outra forma de conhecer, amar e servir a Deus. Então, o segundo passo desse plano de vida, primeiro reconhecer aquela fórmula catequética. Fomos feitos para conhecer, amar e servir a Deus. O segundo passo é conhecer a minha vocação. Então, é essencial você conhecer a tua vocação para você ter um plano de vida. Ah, mas eu estou em discernimento vocacional. Tudo bem, você está fazendo a tua parte. Mas enquanto você está nesse teu discernimento vocacional, você também tem que ter um plano de vida. Porque você não pode misturar duas coisas, né? Então, você tem que estar no caminho de discernimento vocacional para um desses, não para todos. Então, você não pode, por exemplo, estar no seminário namorando. Não tem nada a ver, não é assim que se faz. Ou você está no seminário, ou você está namorando ou procurando algum companheiro para seguir a vocação matrimonial com você. Então, a sua vida, ainda que você esteja em discernimento, ainda que você venha a mudar depois, que você está no seminário, mas depois você vai sair, vai namorar e casar, ou se você está namorando e viu que não é isso e depois vai para o seminário ou vai para um mosteiro, nesse exato momento você está seguindo um desses caminhos. E você tem que ser fiel a ele enquanto você faz esse discernimento. Você não pode misturar as duas coisas. Então, esse é o segundo passo do teu plano de vida. Conhecer a tua vocação. Primeiro, direcionar a tua vida a Deus. Esse é o primeiro passo. É conhecer que eu fui feito para seguir a vontade de Deus. É isso que vai me fazer feliz. Para isso que eu existo. Esse é o sentido da minha vida. Segundo passo, conhecer a minha vocação. Conhecer se eu sou para o matrimônio, se eu sou para sacerdócio, se eu sou para a vida religiosa ou se eu vou ser leigo mesmo. Qual que é o terceiro passo, então? Não acaba aí. Porque, ok, eu vou ser sacerdote, ou já sou um sacerdote. Eu quero me casar, ou já sou casado. Muito bem, já completou teu plano de vida? Não! Falta mais um passinho, que é o quê? Agora que eu conheço a minha vocação, quais são as responsabilidades dessa vocação? E isso vai mudar ainda mais de pessoa para pessoa. Por quê? Veja, vamos pegar a questão de um sacerdote. Um sacerdote que é um bispo, ou um sacerdote que está que é um pároco de uma paróquia do interior, um sacerdote que é vigário e tem uma grande missão de apostolado, ou um outro sacerdote que está numa missão na África, que é o caso do padre Leonardo Wagner, inclusive, incluam ele nas orações de vocês, eu imagino que vocês devem conhecer. São situações muito diferentes para um sacerdote. A vocação é a mesma, servir a Deus no sacerdócio, mas são situações muito diferentes. Então, você tem que reconhecer, ok, como que eu vou viver, eu enquanto padre, vou viver a minha vocação de acordo com as responsabilidades que são próprias do modo como eu vivo essa vocação. Um bispo tem responsabilidades muito diferentes de um pároco, de um vigário que tem um apostolado, de um padre que está em missão e de outras tantas situações. Você tem que reconhecer quais são aquelas particulares da tua vida que Deus foi conduzindo a tua vida através das circunstâncias e hoje você se dá conta, ok, o que eu tenho?
Quais são as minhas responsabilidades? Em que situação que eu tô? Pegando agora para a vida matrimonial, né? Para a vocação do matrimônio. São também situações diferentes que normalmente passam por fases, né? Então você tem a fase do namoro, a fase do noivado, que eu tô agora, então eu tô vivendo isso bem concretamente agora. Depois vai ter a fase do começo do casamento, né? Com um casal jovem. Depois vem o primeiro filho, depois vem mais filhos, e depois tem a fase dos filhos crescidos, e depois tem a fase que os filhos começam a ir embora, e depois outra fase do enfim sós. E entre todas essas fases podem aparecer outras situações, Deus queira que não, mas é a realidade, como uma viuvez, e vai mudar o teu estado de vida, você vai estar em outro estado de vida, vai ser outra forma de viver a tua vocação. Então, você tem que reconhecer qual situação que eu tô, qual dessas fases que eu tô e quais são as responsabilidades próprias dessa vocação. Né? Dando um exemplo particular da minha vida, né? Eu que estou nessa caminhada pro matrimônio, ano passado, eu e a Fer éramos namorados. A gente tinha as nossas vidas e tinha ali as nossas responsabilidades enquanto namorados, que querem ter um namoro casto, e buscar o céu juntos, rumando ao matrimônio. No final do ano passado, a gente noivou. Então a gente entrou em outra fase. Agora são outras responsabilidades. Por quê? Porque agora a gente tem que ir atrás das coisas do casamento. Agora a gente tem que buscar estabilidade nos nossos empregos para ter uma situação financeira confortável ali para a gente poder começar uma nova vida juntos, né? Ir atrás de apartamento, estudar os deveres do matrimônio, né? Uma obrigação que a gente também tinha como namorado, mas não era tão presente. Agora no noivado a gente tem que estudar, né? Tem que ver qual é o ensinamento da igreja sobre o matrimônio, que inclusive um story que eu postei hoje, que eu estava lendo a encíclica do Papa Pio XI sobre o matrimônio, tem a ver com o meu dever de Estado, né? Do meu estado de vida de noivo. Então são situações particulares que eu tenho que reconhecer e dizer, isso daqui tem que estar no meu plano de vida. Também, se você tem outra, né? Se você é um leigo, você tem outras responsabilidades. Se você é um religioso, você tem outras responsabilidades. E reconhecer tudo isso como os seus deveres de Estado, que é outro termo que eu falo tanto aqui, né? Que são os seus deveres de Estado. Ou seja, os deveres do teu estado de vida. Os deveres desse segundo passo que a gente deu, ou melhor, desse terceiro passo, né? Porque o primeiro passo, entregar minha vida para Deus, reconhecer que eu sou feito para Deus. Segundo passo, reconhecer a minha vocação, seguir os passos dessa vocação. Terceiro passo, como que eu vivo essa vocação, né? Em qual fase que eu tô, ou qual situação particular que eu tô. E reconhecer os teus deveres de Estado, para que você possa cumpri-los. Isso é o plano de vida. São esses 3 passos. Você reconhecer. Recapitulando, eu gosto de repetir para ficar bem claro. Em primeiro lugar, que eu existo para conhecer, amar e servir a Deus. Segundo lugar, qual que é a minha vocação, que é o modo particular como eu vou conhecer, amar e servir a Deus. E um terceiro passo, que é justamente o meu estado de vida enquanto vivo uma dessas vocações e reconhecer os deveres desse estado de vida. O teu plano de vida são esses 3 passos. Note que aqui eu não falei em nenhum momento de horários. Então, aquilo que São José Maria Escrivá, Tanqueray e Roy Marin falavam, né, que os 3 ligavam muito a questão de horários, não é o que eu falei agora. Suponho que eu falei agora,
Para você ter esses horários, você precisa ter tudo isso que eu falei. Mas é um segundo passo. Por quê? Porque eles estão falando da regra de vida. Aí sim. Por que eles não falaram desses 3 passos? Porque, assim, desculpa talvez a grosseria e tal, mas é que é óbvio. É uma coisa que todo mundo devia saber. Que você tem a tua vocação, você tem que saber qual que é a tua vocação, e você tem que cumprir teus deveres de Estado. É evidente, assim. Então, eles já pressuporam isso. Eles estavam escrevendo os livros deles já pensando, não, isso aí essa pessoa já sabe. Já sabe o que está falando. Então eu vou falar do que mais importa, da parte prática, que é a regra de vida. Mas, veja a situação. Eu postei os stories hoje justamente para verificar. Aquilo que esses autores já davam como pressuposto, tipo, não, qualquer pessoa sabe disso, né? Ou qualquer cristão meramente que tem noção ali dos teus deveres, né? Que quer ter uma vida coerente com a religião, conhece. Vamos ver se o pessoal sabe. E apesar de que muita gente conseguia ali explicar mais ou menos o que era, pouquíssimas pessoas chegaram a falar, não, eu sei o que é um plano de vida. Então a gente precisa solucionar esse problema. A gente precisa saber o que é plano de vida, porque isso é o beabá da vida espiritual. Quando a gente fala em oração, quando a gente fala em sacramentos, quando a gente fala de todos os exercícios de piedade, toda a vida espiritual, a gente está pressupondo esses passos, assim, porque você precisa... tudo que você aprende tudo que você medita, todas as virtudes, você vai viver onde? No cumprimento da tua vocação. É ali, né? O jeito que um padre reza é diferente do jeito que um pai e uma mãe rezam, que é diferente do jeito que um monge reza. Por quê? Porque o principal ali é o plano de vida. É o básico, você conhecer tua vocação, saber os deveres do teu estado, você viver isso, é básico. Então esse é o plano de vida. Agora, o que é a regra de vida? Né? Então, dando esse corte agora, né? Falamos agora tudo sobre plano de vida e acabamos ali no reconhecimento dos teus deveres de Estado. Agora vamos falar da regra de vida. Né? Qual que é o significado disso? É exatamente aquilo que Royo Marim, Tanqueray, São José Maria Escrivá estavam falando. É esse cronograma em que você coloca o que eu tenho que fazer e quando eu vou fazer. E o que eu preciso para começar a fazer essas coisas. Regra de vida é um meio para o cumprimento do plano de vida. A partir do momento que você reconhece os seus deveres de Estado, que você reconhece aquilo que você tem que fazer, que você reconhece a tua vocação, o teu estado de vida, as tuas responsabilidades, agora chegou o momento de você colocar as coisas no papel, dizer, não, é isso daqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, é isso que eu quero pra minha vida e vamos lá, o que eu tenho que fazer agora, de que jeito eu transformo a minha vida para começar a viver isso agora. Essa é a regra de vida. Porque agora você vai colocar, literalmente, uma lei, uma norma pra tua vida. Normas pra tua vida. Todo dia eu vou acordar às 6 horas da manhã, eu vou dormir 10 horas da noite, todo dia eu vou rezar o terço às 6 horas da tarde, todo dia eu vou fazer meditação de manhã, vou fazer leitura espiritual, todo dia eu vou rezar o Ângelus, toda semana, toda quinta-feira eu vou fazer adoração, todo mês eu vou ter direção espiritual, uma vez a cada 15 dias eu me confesso e por aí vai. Você estabeleceu regras para a tua vida, regras que você tem que seguir, que tem muito a ver com o horário, porque você vai ter que cumprir isso no dia a dia, todos os dias.
Mas isso também tem a ver com regras que você impõe, regras morais que você impõe para a tua vida. Que tem a ver com o quê? Com os mandamentos. Deus já impôs. É engraçado isso. Deus já impôs uma regra de vida para nós. Os 10 mandamentos são isso. É uma regra de vida. Não são uma regra com horários. Apesar de que alguns ali tem a ver com o tempo, né? Então, santificar os domingos é um mandamento. E tem a ver com o tempo. É uma vez por semana, você tem que santificar o domingo. Uma vez a cada 7 dias você tem que santificar. Mas Deus também colocou regras muito claras para a nossa vida nos 10 mandamentos. E isso tudo, ele está falando o quê? De uma regra de vida. Ele está falando, você só vai cumprir os deveres da tua vocação se você seguir isso daqui. Se você seguir esses preceitos. Não tem como você viver a tua vocação descumprindo o preceito de não matar. É óbvio. Talvez isso fique até mais claro com o 6º mandamento. Não pecar contra a castidade. Porque cada vocação tem um jeito diferente de viver a castidade. Né? Assim, a vocação do matrimônio tem um modo de viver a castidade que é muito diferente do modo de um sacerdote viver a castidade. E isso tem que ser levado em conta na tua regra de vida. Então, é basicamente essa a diferença que eu proponho no nosso método. Existe um plano de vida, que são esses 3 passos ali que eu passei para vocês. Você reconhecer, você colocar a tua vida para Deus, reconhecer que eu existo para conhecer, amar e servir a Deus. 2º passo, reconhecer a tua vocação. 3º passo, o modo particular como você vive a tua vocação, o teu estado de vida e os deveres desse estado de vida. E começar a cumprir eles. Esse é o plano de vida. Agora, a regra de vida serve para quê? Para você cumprir o plano de vida. Ok, agora eu reconheci meus deveres de estado. Beleza. Como é que eu faço agora? Pegue, faça um cronograma. Escreva quais são meus deveres de estado. Isso. Ok, agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acordar tal horário, tenho que fazer tal coisa, fazer isso, fazer aquilo. Por ser um cronograma, né? Como o próprio Rui Marim descreve, plano de vida, que aqui, se você assistiu a live inteira, você vai entender. Aqui eu estou defendendo que ele devia ter dito regra de vida. Consiste em traçar um cronograma completo e detalhado das ocupações e exercícios de piedade que devem ser praticados durante o dia para cumpri-lo fielmente, depois de ter sido aprovado pelo diretor espiritual. Então, se você tem que traçar um cronograma completo, detalhado e tal, é muito difícil que você faça isso de cabeça. Vou ser mais específico, é quase impossível você ter tudo isso na tua cabeça. Porque é muita informação para você guardar, principalmente se a tua vida envolve muitos compromissos, envolve muitas tarefas. Então, a gente precisa de um auxílio. A gente precisa de algum material que possa ter esse plano de vida traçado exatamente com esses passos que eu coloquei ali do plano de vida e com o modo de você ver a tua regra de vida, né? Com os teus compromissos, tuas obrigações, tuas responsabilidades e o horário, né? A frequência com a qual você vai cumpri-las. Para isso, agora nós chegamos no ponto final. É para isso que a gente desenvolveu o nosso planner. A gente está cansado de falar que ele serve para quê? Porque ele tem um passo a passo para você cumprir o teu plano de vida. Para você elaborar e cumprir o teu plano de vida. Se você assistiu a live inteira, você vai reconhecer. Elaborar, eu estou falando do plano de vida. Cumprir o plano de vida, eu estou falando da regra de vida. Então, os primeiros passos ali que eu comentei, eles estão aqui justamente no começo do planner, para você reconhecer isso. É o teu plano de vida. Primeira parte, plano de vida.
Então aqui você vai anotar quais são os teus deveres de Estado, baseado na tua vida espiritual, na tua vocação, se você tem algum apostolado, do teu desenvolvimento pessoal. É para isso que serve. Tem desconto? Tem desconto, e eu tô aqui justamente para avisar vocês que esse desconto acaba essa semana. Então a gente está nos últimos dias de desconto, né? Eu fiz o mesmo desconto lá de lançamento, deixei por um tempão aí para vocês aproveitarem, e tá chegando no fim. Então tô avisando vocês, era por tempo limitado e realmente esse tempo tá chegando ao fim. Até sexta-feira é o último dia que o planner vai estar com esse desconto. Beleza? Então aproveitem. Mas justamente o planner serve para isso. Agora, você fez o teu plano de vida e pensou ali os diversos aspectos que envolvem o teu plano de vida, né? Porque aqui eu fui bem sucinto, né? Esses 3 passos e tal, mas a partir do momento que você começa a reconhecer as tuas responsabilidades, as responsabilidades do teu estado de vida, aí você vê que, putz, tem responsabilidades da minha vida espiritual, que são as orações, os exercícios, né? Meditação, sacramentos, tem todas essas responsabilidades. Tem umas responsabilidades mais próprias ali da vocação, né? Então, trabalho, questões financeiras, estudo, se você às vezes não trabalha ainda, mas o teu estudo tem a ver com a vocação, né? Porque é um caminho para você chegar até lá, para você ter um trabalho, enfim. Você tem questões relativas ao apostolado, questões relativas ao teu desenvolvimento pessoal, né? Tua saúde, teus estudos, né? Tua vida de estudos, tua vida financeira, alguns projetos. Você também tem que saber incluir aí descanso, lazer, entretenimento, todas essas coisas. Enfim, todas essas nuances, elas estão melhor trabalhadas aqui no Planner e no curso Método Patronos, em que eu exponho tudo isso que eu apresentei para vocês aqui de maneira mais clara, né? O curso ele é um bônus do Planner, então não tem nenhum custo adicional, né? Então o Planner já está com desconto e ele vem ainda com um curso e ele ainda vem com um e-book, né? Para realmente não ficar dúvidas de qual que é o método que a gente está apresentando para vocês. Que o nosso método é justamente esse: você elaborar o teu plano de vida para você poder traçar uma regra de vida para cumprir o teu plano de vida. E para isso que a gente elaborou esse planner, para te ajudar nesse passo a passo, nesses passos aí do teu plano de vida. E ok, botar a mão na massa com agenda, com horários, com cronograma, na sua rotina diária, planejamento mensal, semanal, diário. É para isso que serve o nosso plano. Então, para finalizar essa live, vamos pegar um resuminho aqui para você. Como eu falei lá no começo, não quero que ninguém saia daqui sem saber essas coisas. O que é, afinal, o plano de vida? Plano de vida, que eu escrevi uma definição para vocês não esquecerem. É o meio pelo qual nós ordenamos todas as nossas ações em vista do cumprimento da vontade de Deus em nossa vida. Então, ele tem tudo a ver com você entregar a tua vida para Deus e reconhecer, né, como que eu vou fazer isso. Então, você vai converter todas as tuas ações, ordenar todas as tuas ações, como com o plano de vida. Então, é esse esforço, né, para você ter o teu plano de vida, você tem que fazer esse esforço de reconhecer quais são os seus deveres de estado, os deveres do teu estado de vida, que é o modo particular pelo qual você vai cumprir a sua vocação, que por sua vez vai ser o modo como você vive aquele preceito máximo que a gente aprende na catequese, que eu existo para conhecer, amar e servir a Deus. E um segundo passo, né, para você viver esse plano de vida na tua vida, é a regra de vida. E o que é a regra de vida? É o conjunto de normas que a gente traça para que nós observemos na nossa vida,
com o objetivo de desenvolver as virtudes necessárias para cumprir esse plano de vida. E uma vez que a gente reconhece esses deveres, quais atitudes concretas que a gente tem que tomar na nossa vida para cumprir esses deveres? Essa é a regra de vida. Entregas em Curitiba são mais rápidas? Sim. Inclusive, o frete para Curitiba é mais barato também. E o frete é gratuito se você quiser combinar com a gente a entrega. Se você quiser buscar ali com a gente ou combinar para pegar na missa ou coisa do tipo, daí o frete é grátis. Tem todas essas opções ali depois que você coloca o CEP ali no momento do cadastro. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria que vocês soubessem. A gente já tem um post aqui no nosso perfil falando o que é o plano de vida, que eu aprofundei um pouco mais isso. Amanhã ou depois de amanhã eu vou fazer um outro post também explicando o que é a regra de vida. Então vocês vão ter esses 2 posts ali que vocês podem salvar e sempre consultarem ali para terem essas definições com vocês, para vocês não esquecerem. E é isso. Cansei. Sexta-feira, último dia para vocês adquirirem o planner com o desconto atual, que é o desconto de lançamento, que também já está chegando às últimas unidades, tá indo bem rápido agora, graças a Deus. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, né? Espero encontrá-los em breve numa próxima live. A live vai ficar salva para quem perdeu ou para quem não pôde assistir tudo. Conto com as orações de vocês. Até mais, pessoal.